Olá pessoal, uma boa noite. Aqui é André Queires do canal Resultado Azul. Hoje, dentro do projeto Resultado Azul em 30 minutos, eu vou falar do tema a chave para a empresa lucrativa. Qual é essa grande chave? Eu já estou falando ali no título propriamente, mas o objetivo é entender que tem um grande quê, uma grande chave, um grande ponto que é muito importante você ter um cuidado muito grande dentro da sua empresa, que sem ele você não vai conseguir fazer a sua empresa ter lucro. Então a gente vai conversar sobre essa chave hoje. É um tema aí que talvez eu tenha que ir para um lado aí um pouco chato, né? Falar de gestão financeira, complicado. Vamos tentar trazer aí de uma forma que seja simples, vou trazer de um jeito didático, que seja simples falar sobre esse tema, mas para que você entenda, realmente veja a importância de ter controle, de ter essa chave para transformar sua empresa numa empresa lucrativa. Qual é a chave da empresa lucrativa? O que seria essa grande chave para uma empresa ser lucrativa? É a precificação. A precificação dentro de uma empresa, ela é primordial. A análise da precificação é primordial. Se a gente não tem o domínio de precificar bem o nosso produto, se a gente simplesmente faz a precificação no achismo, então eu sempre falo que o achismo é a teoria do sapo. A gente fica acho, mas a gente não tem certeza de nada. Então se eu simplesmente olho o preço do vizinho e eu pratico o mesmo preço do vizinho, ele pode estar ganhando dinheiro vendendo nesse preço, mas não necessariamente eu vou estar ganhando dinheiro, porque as minhas características, os meus custos, despesas, a minha situação da empresa é diferente da dele. Então eu posso colocar um determinado preço igual ao do vizinho e ele está ganhando um monte de dinheiro sorrindo. E eu posso estar praticando aquele mesmo preço e eu posso estar realmente com dificuldade financeira, enfrentando realmente problema porque eu não estou conseguindo pagar meus custos, não está me sobrando nada porque aquele preço não seria para mim o ideal. Tá, André, mas se eu não praticar o preço do vizinho, eu estou fora do mercado. Então é sobre isso que a gente vai falar também hoje. Não necessariamente você está fora do mercado. Agora pense bem, talvez seja melhor estar fora de um mercado que você não é lucrativo do que estar dentro de um mercado que você está tendo prejuízo constante. Então o que eu faço para melhorar meu preço? O que eu faço para melhorar minha situação para que a minha empresa, com esse preço do mercado, eu consiga trabalhar bem? Esse é um grande quê, a gente tem que avaliar isso realmente, tá? A nossa empresa tem que trabalhar o preço de mercado? Até tem que trabalhar o preço de mercado, ele não pode estar fora do mercado. Agora eu tenho que avaliar se esse preço que o mercado está praticando, se esse preço que eu vou praticar parecido com o preço do mercado, está dentro de uma realidade que faça com que a minha empresa, trabalhando dentro dele, ela seja lucrativa. Senão eu estou fora do jogo, né? O game over, eu estou fora, não adianta ficar jogando esse jogo, porque eu não vou jogar um jogo onde eu estou trabalhando com preço que não cobre meus custos, despesas e não me dá uma margem de lucro. Então, tenho que avaliar para estar dentro do jogo. Bem essa linha assim, né? Preço realmente é o mercado que define. Agora, eu tenho que realmente analisar meu preço, né? Se nesse preço definido pelo mercado, se a minha empresa tem capacidade de competir. Se eu não estiver dentro desse mercado e dessa capacidade de competir, eu tenho que avaliar. Talvez eu tenha que mudar meu produto, eu tenha que alterar meu produto, eu tenha que mudar a percepção sobre o meu produto. Então a gente está falando, sempre que a gente falar de preço, é uma questão estratégica. Eu chamo isso de estratégia vencedora. Analisar preço, analisar plano de negócios, analisar plano de marketing, analisar meu público-alvo para ver se eu estou vendendo um produto com preço de acordo com aquele determinado público-alvo, colocar valor dentro do meu produto. Eu posso vender um produto por 10, mas eu posso vender esse mesmo produto por 100. Depende do valor que eu coloquei nele, o que de agregado eu coloquei dentro desse meu produto. A gente tem que avaliar muito e pensar a respeito. E custos também, né? Então eu tenho que mudar produto e analisar custos. Rever se dentro desse público-alvo que eu estou querendo atingir, se eu não posso, se é esse preço que eu tenho que comprar, se é esse produto mesmo que faz parte desse público-alvo. Também faz parte de analisar preço.
tá? Mas essa é a grande chave. Então, o primeiro ponto é esse. A chave da empresa lucrativa é saber precificar, é saber analisar se seu preço, o preço que você está colocando na mercadoria, ou no seu produto, no seu serviço, ele está de acordo que você tenha condição de ter lucro. Agora, então, isso tudo a gente chama também de fazer o markup do produto, entender o produto. Então, essa é a linha que eu digo assim, vai ser um pouco difícil a gente falar, ou eu, André, falar sobre precificação sem entrar um pouco na questão da gestão financeira e falar de números. Porque o número, ele pode ser chato, mas ele é necessário. Se você resolveu ser empreendedor não é só estar dentro da empresa no operacional. Ser empreendedor é entender os números do negócio para fazer com que esses números sejam melhores e que eu consiga fazer com que a minha empresa tenha lucro. Como é que eu vou saber se meu preço é bom? Como é que eu vou saber se está sobrando? Como é que eu vou saber se a minha empresa tem lucro se eu não analiso e não olho nada de número? Então fica meio impossível. Então entenda que você tem que se dedicar um tempo por dia para fazer a gestão financeira da sua empresa. Então você tem que pensar assim, ó, você tem que ter um tempo para trabalhar dentro da empresa, você tem que ter um tempo para descansar e estar bem com a sua família. Agora você tem que ter um tempo para adquirir conhecimento para que você possa, com esse conhecimento adquirido, mudar a situação da sua empresa. Você tem que buscar mudar a situação da sua empresa. Você só vai conseguir fazer isso, né, com conhecimento. O que eu tenho que fazer de diferente? O que eu tenho que melhorar dentro da minha empresa para que a minha empresa realmente seja lucrativa? Essa é a linha que a gente tem que ver. Se eu não conseguir ver isso, pode ser que eu não consiga realmente dar a volta. Eu não consiga fazer com que a minha empresa passe a dar lucro. Eu tenho que fazer a minha empresa dar lucro. Tá? Então, a precificação é aí a chave para a sua empresa dar lucro. Pessoal, eu vou dar um exemplo bem simples. Então, eu coloquei aqui uma caneca. Eu sou havaiano, então eu botei uma caneca do Havaí e, além de tudo, sou resultado azul. Porque eu não gosto de vermelho, com todo o respeito aos outros times que têm vermelho na camisa. Mas eu sou havaiano, eu gosto de azul. Então, brincadeiras à parte, resultado azul. O que é resultado azul? É o lucro na atividade. A gente tem que fazer com que a empresa seja lucrativa. Então, vamos dar um exemplo aí de vender uma caneca. Então, como é que eu vou colocar o preço numa caneca, propriamente? Veja bem, se eu colocar 100% de lucro nessa caneca aí, tá bom? É uma primeira pergunta que eu faço para você. O que você me responderia se eu fizesse só essa pergunta solta? Eu coloco 100% de lucro nessa caneca. Está bom? É o suficiente? Tá legal? Mudando um pouquinho a pergunta. Se eu comprar essa caneca por R$5, se eu vender essa caneca por 10, opa, 100%. Está bom? É o suficiente? Tá legal? Esse preço tá condizente? Vai fazer com que a minha empresa seja lucrativa? Será que vai? Será que não vai? O que você diria em cima dessa pergunta? Veja só, a resposta é que depende. Depende dos custos, das despesas variáveis e das despesas fixas. Então, a gente tem outros custos, a gente tem outras despesas variáveis e fixas inerentes, que não só o custo da caneca, R$5. Então, eu vou reformular dentro dessa mesma lógica a pergunta. A qual preço preciso vender a caneca que comprei a R$5, se tem uma despesa fixa mensal de 5 mil? Olha a conta, eu tenho uma despesa fixa de 5 mil. Se eu vender só uma caneca, eu tenho que pagar a caneca, que é R$5, e eu tenho que pagar minha despesa fixa, 5 mil. Então, se eu não vender essa única caneca por R$5.005, eu não vou conseguir cobrir as minhas despesas e o custo da caneca. Eu dei um exemplo bem exagerado, só para mostrar que a despesa faz parte da precificação. Então, claro, eu não vou vender só uma caneca. Eu tenho que vender mais de uma caneca. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho que entender que esses R$5.000 da despesa faz parte do custo, faz parte do preço. Eu tenho que incorporar esses 5 mil dentro do preço. Então, eu tenho que considerar tudo que está envolvido de custo e mais uma parcela de lucro. Se eu vendesse essa caneca simplesmente por R$10, e eu tenho um custo de 5 mil, uma despesa de 5 mil, olha só, comprei por 5, vendi por 10, ganhei R$5,
tenho 5 mil de despesa, 5 mil de despesa menos os 5 que eu ganhei, me deu um prejuízo de R$ 4.995. Entenderam? Então, assim, não adianta eu simplesmente olhar e dizer assim, se eu usar um lucro de 100% é suficiente. Primeiro que não existe lucro de 100%, a gente usa o termo markup de 100%, um markup de 2.0. Eu peguei meu preço de 5, multipliquei por 2, estou vendendo por 10. Isso seria um markup de 100%, um markup de 2.0 propriamente. Entende? Então, essa linha é muito importante. Eu dei esse exemplo exagerado porque, para ficar muito claro que as despesas fixas fazem parte do preço, né? As despesas fixas fazem parte do preço. E olha só, o que é o comum? É comum o dono simplesmente pegar um valor, pegar um custo de uma mercadoria, colocar um preço em cima de fazer um markup, ou simplesmente colocar um valor em cima. Eu compro por 1 e vendo por 1,50. Eu compro por 1 e vendo por 1,70. Eu compro por 1 e vendo por 2. Ou eu compro por 1 e vendo por 3. Sem ter noção que as despesas fixas têm que fazer parte do preço. E muitas vezes essa precificação, esse markup que é colocado, ele não foi somado essa despesa, só foi somado no máximo o custo da mercadoria, foi somado um percentual de lucro, foi somado o valor dos impostos, foi somado um percentual de comissão e fez um preço. E não somou esse percentual das suas despesas fixas. E quando se vê, o seu preço não foi suficiente para pagar todos os custos, todas as despesas que a empresa tinha e a empresa deu prejuízo. Então, eu tenho que ver e tem que ter uma fórmula de eu fazer essa conta de um jeito que eu entenda qual é o meu markup mínimo, qual é o preço mínimo que eu tenho que vender um produto para que ele seja lucrativo. Então, não só entender que precificação é a chave, mas entender como se faz essa conta para ter uma noção clara se o preço que você está vendendo ou que o mercado está oferecendo, se você pode alcançar, se você consegue alcançar. Se vendendo naquele determinado preço, opa, que legal, que o mercado ele está dizendo que eu posso vender a R$2, por exemplo, e eu vi pelo meu markup que eu poderia vender por R$1,80 e ainda tenho um lucro de 10%. Poxa, show de bola, quer dizer que você está bem. Agora pensa ao contrário, o mercado está dizendo que eu posso vender a R$2, porque o mercado está vendendo a R$2, mas eu só consigo vender a 3. Opa, ferrou, você tem que fazer uma nova análise. Tem que pensar se vale a pena continuar trabalhando com esse produto, com esse mercado, ou se você tem que mudar toda a sua estratégia. Isso é a linha aí que você tem que avaliar. Então, nesse exemplo, dentro daquela lógica ali, óbvio, né? Eu não vou conseguir vender essa caneca R$5.005. Obviamente que não. Eu tenho que aumentar a quantidade vendida. Ou eu tenho que reduzir custos e despesas. Opa, eu tenho uma despesa fixa de 5 mil, eu vou tentar trazer ela para 4. Eu vou aumentar a quantidade de caneca vendida para que eu consiga ratear o valor dessa caneca. Então, eu tenho que ratear essa minha despesa fixa propriamente, né? Então, eu vou continuar dentro daquele exemplo. Primeiro simples e depois eu vou aí, talvez, complicando um pouquinho, tá? E depois eu vou fazer uma analogia com uma calculadora para vocês entenderem que a gente não tem que se preocupar com cálculo. Mas deixa um pouquinho para frente ali que depois eu explico para vocês. Mas pensa assim, ó. Opa, e se eu vendesse 2.000 canecas? Opa, daí já ficava legal, olha só. Se eu pego 5 mil que eu tenho de despesa fixa e eu divido por 2.000 canecas, a minha despesa fixa, agora ela está me custando R$2,50 por caneca. Então, eu já tenho um custo de 5 da caneca, um rateio da despesa fixa de R$2,50, o meu preço para lucro zero, R$7,50. Opa, show de bola! Então, dentro daquela lógica que eu estava querendo vender com markup de 2.0, não é com lucro de 100%, é markup de 2.0, eu estou ganhando dinheiro, porque eu estou vendendo 2.000 canecas a R$10, está me sobrando quanto? R$2,50 por caneca.
Então, 2,50 vezes 2.000, né, dá 4, dá 5 mil reais. Eu estou tendo um lucro de 5 mil. Show de bola! Então, dentro dessa lógica, se eu vendesse 2.000 canecas, poderia ser que esse markup de 2.0 fosse o suficiente. Mas olha que eu só falei de despesa fixa. Eu não falei aí de imposto, eu não falei de outras despesas variáveis que existem. Mas era só para simplificar, porque outras despesas variáveis a gente acaba lembrando que tem que colocar. A gente acaba esquecendo que a gente tem que colocar a nossa despesa fixa dentro do preço. Isso é talvez assim, o grande quê da questão. A nossa despesa fixa faz parte do preço da nossa mercadoria. Então, agora vamos aprofundar um pouquinho. Eu quero lucro, então, claro, dentro daquela ideia que há pouco eu coloquei, se eu vender a 10, 7,50, show de bola, porque eu não vou vender a 7,50. Eu vou vender a algum valor acima de 7,50, correto? Se eu vender a 10, show de bola, estou ganhando dinheiro. Estou ganhando R$ 2,50 por caneca, né? É aquela linha ali que a gente falou. Então, preciso vender acima de 7,50. Eu criei uma meta para mim. Então, você tem que criar a sua meta. Quanto que eu tenho que vender? Qual é o meu ponto de equilíbrio? Mas a gente não vai ter... O objetivo hoje não é falar de ponto de equilíbrio, então é só mais a linha de falar de markup, falar de precificação como a chave para a empresa lucrativa. Então, aqui eu tenho uma historinha, é mais ou menos assim, ó. O meu pai era empreendedor, o meu pai era empresário, ele era sócio minoritário de lojas, magazines aqui em Santa Catarina, magazine de grande porte, talvez o maior de Santa Catarina. Meu pai já é falecido, hoje não tenho participação nele, já tive a minha empresa, ela passou por dificuldade, minha empresa quebrou, né? Meu objetivo aqui é trazer ferramenta para que não aconteça isso com a sua empresa. Eu vou, à medida que for passando aqui, eu vou contando muito da minha história, mas eu vou contar uma historinha. Tinha um advogado lá na empresa do pai, que ele sempre falava, e ele brincava dizendo assim, era uma piadinha, então ele falava assim, o lucro da empresa é 1%, porque ele comprava por 1 e vendia por 2. Claro que era uma piadinha, né? Então, não era lucro de 1%. Comprava por 1 e vendia por 2. Mas também não é lucro de 100%, porque você colocou de 1 para 2, 100%. Na verdade, esse 1% que ele brincava, comprou por 1, vendeu por 2, era um markup de 100%. Obviamente, não em todas as mercadorias. Provavelmente, vou dar exemplo assim, a precificação e o markup, ele varia de tipo de produto. Imóveis, com certeza o markup é mais alto, mas você tem uma entrega com custo maior, você tem que ter o custo do montador, a hora que você está entregando móveis. Mas você vai fazer lá a sua precificação e essa margem para móveis é mais alta. Agora, para eletroeletrônico, essa margem é reduzida, ela é menor. Então, claro que você tem que trabalhar markup médio. Você não vai trabalhar o markup de um específico geral ou específico de uma linha, mas você tem que ter uma ideia de markup médio e depois uma ideia de markup por tipo de linha de produto. Móveis uma, eletroeletrônico outra, e assim vai. Talvez celulares uma outra. Então, tem markup por tipo de produto, por tipo de linha, e esse é o objetivo. Umas linhas, você tem custos variáveis, valores variáveis diferentes, despesas variáveis diferentes. De outra, um tem entrega, outro tem comissionamento diferente. Numa outra não tem, mas a lucratividade daquele setor é menor. Então, a eletroeletrônica eu vou ter na minha empresa, mas eu sei que eu ganho menos. Se eu colocar mais, eu não consigo. Mas lá no móveis eu vou colocar uma lucratividade maior, porque eu sei que o mercado aceita. Então, é um pouco essa linha. Mas eu tenho que calcular o markup da minha empresa, tanto o markup geral da empresa, como o markup por linha de produto, para entender aonde eu estou, aonde que eu posso chegar. Então, vamos em frente. Primeiro, o que é markup, pessoal? Markup é isso aí, ó. É um índice usado para a formatação do preço de venda. Um índice. O que é um índice? O índice é um número, custo, 30. Se eu multiplicar por 1,5 dá 45. 1,5 é um índice. Markup é esse índice, 1,5. Significa 50%. Então, se eu colocasse um markup de 2, 30 vezes 2, 60.
Então, R$60 é meu preço de venda, um markup de 2, um markup de 100%. Tá? Então, ele leva em conta todos os custos, todas as despesas, né? E mais uma margem de lucro desejada. Ninguém trabalha para ficar no 0 a 0, a gente trabalha para ganhar dinheiro, para ganhar algum dinheiro, para ter uma meta de ser gerador de caixa, uma meta de ter resultado azul. Esse é o objetivo aqui do canal, resultado azul. Tá? Então vamos em frente. Então olha só, eu preciso saber meu custo direto, eu preciso saber meus custos variáveis, as minhas despesas variáveis, custos e despesas variáveis. Eu preciso saber minha despesa fixa para definir meu preço, para definir meu markup naquela determinada linha de produto, para saber o markup ideal. Tá? Então, eu tenho, para ter uma ideia da minha despesa fixa, que é aquele que inicial lá que eu falei da caneca, aqueles R$5.000, por exemplo, né? Então, assim, ó, eu tenho que saber qual é a minha despesa percentualmente média em relação ao meu faturamento médio. Então, qual é a primeira conta que eu tenho que fazer? Uma ideia do meu faturamento. Então, ó, no mês 1 eu faturei 95, no mês 2 foi 104, no mês 3 101. Qual foi minha média de faturamento? 100 mil. Ah, tá. E qual é a minha despesa fixa média? No mês foi... O que é despesa fixa? Luz, água, telefone, aluguel, a despesa com o teu pessoal, a despesa de veículo. Tudo que você tem de despesa para manter a sua empresa aberta que não seja variável. Opa, o que é variável, André? Comissão, a taxa do cartão, o frete de entrega, os impostos. Então, tudo que você tem de desembolso, despesa dentro da sua empresa, fixas, ou seja, aquilo que não é variável. Deixa mais claro assim, é o que você gasta para manter a sua empresa aberta todo mês, independente de vender ou não. Isso é despesa fixa. Então, lá na minha despesa fixa, 34 mil num mês, 33.500 no outro, 34.500 no outro. Em média, 34 mil. Opa, eu pego as minhas duas médias. Essa média eu fiz de 3 meses, podia ser de 6 meses, podia ser de 1 ano. Então eu tenho uma noção de qual é meu faturamento médio, eu tenho uma noção de qual é minha despesa fixa média, e daí eu tenho o meu percentual de despesa fixa, que é o quê? 34 mil, que é a minha despesa fixa, dividida pela minha receita média, que é 100 mil. 34 mil dividido por 100 mil deu 34%. Então, essa despesa fixa média é muito importante. Depois, eu tenho que colocar na jogada tudo que é variável. Lembra que eu falei que eu só tinha colocado lá o que é fixo? Então, eu não tinha falado de variável ainda. Hora de falar do variável. Então, eu vou incluir o imposto, eu vou incluir a comissão, eu vou incluir a entrega, eu vou incluir a taxa do cartão. Se você tiver mais algum outro tipo de despesa variável, você vai incluir, tá? Eu vou incluir meu lucro desejado. Vou incluir meu lucro desejado. Ele faz parte do meu variável, tá? Então, opa, quanto que eu quero ter de lucro? Então, olha só, eu estou montando... Aqui tem uma demonstração de fluxo de caixa. Então, numa empresa, dentro daquela ideia, olha só como é que se comportou lá, tanto o meu variável e o meu fixo. Eu tinha uma receita de 100 mil, que era aquela minha média, que eu tinha falado há pouco. Eu tenho uma receita média de 100 mil. Eu paguei 10% de imposto, 10 mil. Eu paguei custo de produto e serviço, 35% em média também, 35 mil. As minhas despesas variáveis, elas foram de 11%. E aí foram somadas 6% de comissão, 1% de entrega, 4% do cartão. Tudo isso em média. Eu fui lá e analisei qual é a média que eu estava pagando, média que eu estava gastando. Eu fui lá, analisei meus 3 meses e cheguei nessa média. Então, ficou claro para mim que em média eu pago 6% de comissão, que eu gasto em média 1% de entrega, que no cartão, entre cartão de crédito e débito, eu gasto 4% em média. Tudo na média. Daí me sobrou, em média, 44 mil. Eu tinha uma despesa fixa média de 34, me sobrou 10 mil. Lucro operacional 10 mil, 10%. Tá, isso aí eu fiz uma conta, né? Lá pela média era isso que estava acontecendo na minha empresa, tá? Faz de conta que estava acontecendo isso. Daí o que acontece? Como é que eu sei qual é o meu markup? Dentro dessa situação, eu quero calcular um markup para um lucro de 10%.
Olha só aquela continha, eu tenho uma continha aqui, tá? Essa continha, eu vou pegar aqui, ó, eu vou colocar de azul, eu não vou colocar de vermelho porque eu sou um cara que eu gosto de ter resultado azul. Essa conta aqui, ó, tá? Então, eu tenho que pegar 100, menos todos os desembolsos, incluindo o lucro desejado, tá? Então, assim, ó, eu pego percentual do imposto, percentual da comissão, percentual da entrega, percentual do cartão, percentual da despesa fixa, percentual do investimento, mais o percentual do lucro dividido por 100. Olha que não entrou o custo. Por quê? Porque o custo, eu vou pegar esse número que eu estou pegando, que eu vou calcular, eu vou pegar o custo de uma mercadoria, um custo de algo, e vou multiplicar por esse valor e eu vou chegar no preço de venda. Das variáveis que eu não utilizei ali foi o custo. O resto eu utilizei todas. Então, olha só, imposto de 10%, olha aqui, imposto de 10%, tá aqui, tá? Aqui, 6% de comissão, 1% de entrega, 4% de taxa do cartão, 34% da despesa fixa. Eu não considerei investimento, então 0% de investimento, seria o percentual do investimento. Eu considerei 0 e considerei um lucro de 10%. Eu faço essa continha aqui e chego nesse markup aqui, de 2,85. 2,8571. Essa é uma conta. Eu pego lá um produto, eu quero vender um produto por R$100. Eu tenho um produto que eu comprei por R$100, uma camisa. Paguei R$100 numa camisa. Por quanto que eu tenho que vender essa camisa, considerando aquelas variáveis, para ter 10% de lucro? Eu tenho que vender essa camisa por 100 de custo, vezes 2,8571. Está aqui. 2 vezes 2,8571. Chega a um preço de venda de R$285. Uma camisa boa, de marca, uma camisa cara. Então, olha lá. Eu fiz aqui uma prova dos 9 para mostrar para vocês como essa conta realmente dá 10%. Olha lá o lucro operacional que sobrou, R$28, 10%. Então, ó, eu vendi a camisa por 285, eu paguei 10% de imposto, 28,57, eu paguei 35% da camisa, que é R$100, eu paguei 11% de despesas variáveis, que é 31,43. Esse 31,43 é a soma desses três aqui de baixo. 6% de comissão, 1% de entrega, 4% de taxa de cartão. Me sobrou de lucro bruto 125,71. Eu rateio as 34% da minha despesa fixa, 97,14, me sobrou 10%, que é o 28,57. Olha só, pessoal, eu rateei a minha despesa fixa. Então, em média, 34% da minha despesa fixa existe. Eu tenho que ratear, ela faz parte do meu dia a dia. O que é o normal? O pessoal esquecer que ele tem esse custo, essa despesa de 97, que é o rateio da despesa fixa. Como ele não soma isso no custo dele, ele acaba vendendo a camisa por menos de R$200. Vende a camisa por 285 menos aquele 97. Acaba tendo prejuízo. Acaba colocando um preço na mercadoria que não vai pagar a despesa fixa. E daí a empresa tem prejuízo. É isso que acontece. É por isso que as empresas têm prejuízo. Porque ela até soma os variáveis, mas ela esquece de ratear a despesa fixa. E daí quando vê não sobra nada, muitas vezes falta propriamente. Então, assim, essa é a conta. André, mas essa conta é muito complicada. E daí vem a analogia, pessoal, tá? Essa conta não é complicada, porque a gente não precisa fazer ela. Quem faz ela pra gente? Uma planilha do Excel. Se eu fizesse uma conta assim para vocês, André, ou eu pedisse para vocês, faça raiz quadrada de 5.000. E vocês iam dizer, pô, eu não sei fazer essa conta. Mas você não precisa saber fazer. Você pega uma calculadora, compra uma calculadora que você compra numa loja por R$10, essa calculadora faz essa conta para você. Então, você tendo a ferramenta correta, você não precisa fazer a conta. A ferramenta faz para você. Então, uma conta
Raiz quadrada de 5.000, uma calculadora faz. A conta do markup, uma planilha do Excel faz para você. Então você tem que juntar as informações para que a planilha faça para você. E depois fica muito fácil. Você não tem que ficar entendendo fórmula propriamente para fazer conta. Você vai fazer essa conta utilizando uma planilha. Entende essa analogia? Então não fique apavorado achando que você não vai conseguir fazer gestão financeira. Você vai conseguir sim com a ferramenta apropriada. Tendo a ferramenta apropriada, você vai fazer. O que você tem que tirar principalmente de informação aqui que é muito importante? É que se você não entender que a precificação é a chave do seu negócio e que talvez por falta de uma precificação correta o seu negócio está dando errado, você não vai arrumar o seu negócio, você não vai atrás da ferramenta apropriada. Então, para você ir atrás da ferramenta apropriada, primeiro entenda que você precisa dela, para fazer que você entenda do preço do seu produto, para que você faça com que a sua empresa realmente dê lucro, seja geradora de caixa, tenha resultado azul. Sua empresa tem que ter resultado azul. Resultado azul é o quanto sobra. Então, dentro dessa mesma analogia, olha só, eu vou voltar aqui só para mostrar. É igual uma pizza, tá? O quanto sobra, você vai tirando pedaços do teu 100%, que é o teu faturamento. Eu tirei 10% da minha pizza para o imposto, eu tirei 35% de custo de mercadoria, eu tirei 11% de variável, que era comissão, entrega, taxa de cartão, eu tirei 34% das despesas fixas e me sobrou 10%. Do 100, eu tirei 90% para pagar tudo e me sobrou 10%. Esse 10 é meu lucro, esse 10 é meu resultado azul, esse 10 é minha geração de caixa. É isso que você tem que buscar dentro da sua empresa. Agora, isso é mais fácil com ferramenta de gestão financeira, isso é mais fácil com gestão financeira. Então, você tem que buscar isso hoje mesmo dentro da sua empresa. Preço e valor. Tenha uma empresa lucrativa utilizando ferramentas de precificação. Você tem que agregar mais valor ao seu produto e serviço. Valor é diferente de preço. Preço é o quanto você coloca lá na mercadoria. Valor é o que o cliente entende como válido. Se eu chegar e colocar numa Ferrari o preço de 50 mil reais, o cara vai dizer assim, nossa, o André tá louco, porque essa Ferrari aqui vale 1 milhão. Então, como ele ele enxerga muito mais valor que esses 50 mil, ele vai comprar na hora. Agora, se eu pegasse 50 mil reais e colocasse esse preço num Fusca, caindo aos pedaços enferrujado, o cara ia dizer assim, nossa, o André tá louco, porque isso aqui não vale 500 reais. Então, o preço é o que eu coloco, valor é o que o seu cliente enxerga como válido. Então, você tem que tentar colocar mais possível de valor dentro do seu produto para conseguir aumentar o preço dele. Então, uma embalagem bonita, atendimento de qualidade, entregar um produto casado que tenha um melhor valor, isso tudo faz parte. Evite guerra de preço, porque a guerra de preço ela é boa só para aquele que é gigante. Ele pode ganhar em escala. Você que é pequenininho nunca vai fazer volume para valer a pena. Ah, André, eu baixei meu preço 20% porque agora eu vou vender 5 vezes mais. Não vai vender 5 vezes mais. O teu mercado é ali pequenininho, é um mercado de nicho. Você tem que vender qualidade, você tem que vender valor, porque não vai vender uma quantidade exorbitante que vai valer a pena a redução de preço. Tenha isso aí muito claro. Então, precificação alta tem o perigo de você perder cliente. Precificação baixa tem perigo de você ter prejuízo. Então, você tem que encontrar o ótimo dentro disso. Avaliando o preço de mercado, sim, mas avaliando se esse preço de mercado ele é possível de você atingir ou se você tem que trabalhar acima desse preço de mercado. Cuidado com desconto, cuidado com teus vendedores. É muito comum um vendedor ele dar desconto antes do cliente pedir. Então, às vezes, centralize um pouco esse desconto. Não saia dando desconto para todos, porque muitas vezes aquilo tudo que você bolou
de preço, de uma precificação de acordo, o seu vendedor está jogando fora, dando desconto não pedido a cliente. Então, verifique a respeito disso. Você tem que buscar, claro, melhorar o seu markup, mas o seu markup ele pode ser alterado aumentando o faturamento, reduzindo a sua despesa fixa, aprendendo a comprar. Então, ao invés de comprar um produto por 90, eu vou comprar por 85, então daí eu já vou ter mais margem. Você tem que buscar essa venda casada que eu já comentei, então eu vou buscar, tentar descobrir qual é o produto meu que ele tem uma boa margem e vou sempre tentar vender ele junto com uma outra venda que um cliente comprou. Vou dar um exemplo eu vou sempre tentar trazer aqui dentro, exemplo que eu tive de consultoria, né? Então, assim, numa consultoria que eu estava dando para uma empresa de roupa, a empresa de roupa, ela tem uma margem boa até. Então, assim, normal, coloca uma markup de 2, 2,5, 3, pode até ser. Agora, tem determinado produto, por exemplo, assim, ofereça uma bijuteria junto, uma semijoia, ofereça um cinto, produtos que você consegue botar uma margem maior. Então, opa, a mulher está lá comprando o vestido, está comprando a blusinha. Ah, mas essa blusinha junto com esse cinto fica muito legal. Então, você tem que buscar, tentar entregar um produto a mais para aumentar esse teu markup, aumentar esse teu ticket médio, aumentar a tua margem média em cima daquele determinado cliente. Isso você tem que buscar. Outra ideia, eu dou um exemplo, tem uma empresa de utilidades aqui em Santa Catarina, o que ela faz? Cara, isso é praxe, assim, ó. Não tem uma vez que você não vá nela que não tenha isso. Tem 3, 4 produtos no caixa que eles mudam e não são sempre os mesmos. E a menina do caixa ou o menino do caixa, né, ele te oferece esse produto. Ó, essa lâmpada está em promoção, vende utilidades para casa, essa lâmpada está em promoção. Ó, hoje essa cola está em promoção. Ah, aqui a gente tem a bala. Não quer levar uma bala junto? Então, isso, normalmente, os produtos que tem lá, primeiro, agregou mais produtos dentro do teu carrinho. Segundo, normalmente são produtos que têm uma margem, um valor agregado alto. É isso que eles colocam lá para te oferecer. Então, você tem que fazer isso também para o seu cliente. Você tem que buscar levar a ele mais valor agregado. Porque você tem que aumentar tanto aumentar esse ticket médio, como aumentar o markup colocado aí dentro desse ticket médio, tá? Como ideia. Outra coisa, vai lá e avalia. Você pode ter um monte de produto dentro da sua linha de produto que não vale a pena trabalhar. Então, por exemplo, eu dei uma consultoria para um restaurante, eu já dei para alguns restaurantes, mas um específico, a gente tinha lá um cardápio de talvez uns 60 itens, a gente reduziu esse cardápio para uns 25 itens e a gente tirou vários produtos do cardápio que a gente entendia que não tinha giro ou a margem dele era muito baixa. E teve outros produtos do cardápio que a gente reviu o preço. Olha, nesse valor não vale a pena vender, vamos aumentar. Ah, então aumenta R$2, aumenta R$3 para aumentar o markup daquele determinado produto. Teve produtos e linhas que a gente aumentou bastante até o preço, porque tem que aumentar sim. Daí depois de aumentar, você vai ver se ele vai continuar saindo. Se ele não sair, talvez você tire de linha. Agora, não vai vender produto que é só vantajoso para o cliente, que você não está ganhando dinheiro. Você tem que ganhar dinheiro com aquele produto que você está ofertando e oferecendo. Dentro dessa lógica, a gente ainda fazia outra coisa. Falar para o garçom oferecer aquele produto de melhor margem. Falar para o garçom oferecer suco. Suco tem mais margem que refrigerante. Oferece suco. Oferece o vinho. Por que vinho? O vinho ele não tem uma boa margem, mas ele aumenta o ticket de uma forma que vale muito a pena. Então, também oferecer o vinho. Então, a gente vai trazendo ferramentas então para cada tipo de negócio. Você pode fazer uma análise bem específica para que o seu ticket vá melhorando, a sua margem vá melhorando e que você consiga, através do preço, fazer com que a sua empresa realmente dê lucro. Precificação é a chave da empresa lucrativa. Precificação é a chave da empresa lucrativa. Não esqueça disso. E tire o produto que não vale a pena da sua lista propriamente. E isso você tem que fazer analisando item por item. Ah, esse aqui tem margem boa, está dentro do meu markup, esse não está, esse não está, esse está. E assim você vai avaliando.
Pessoal, olha só, eu estou montando um e-book, uma planilha de precificação gratuita. Essa planilha ela não vai ser colocada hoje no link, mas ela vai ser colocada depois no link dessa aula no YouTube. Então vai ter o link lá para você baixar essa planilha de precificação. Você vai poder baixar aí logo mais, tá? Então a planilha bem dizer está pronta, a gente tem só que configurar aí como é que a gente faz ali para baixar. Tem uma configuraçãozinha que sempre é chato, mas a gente tem aqui uma equipe. Então, o objetivo dessa planilha é tu fazer suas projeções, fazer sua projeção por linha, conseguir definir seu markup, definir qual é o seu percentual de despesa fixa, quais são as despesas variáveis que você tem dentro do seu negócio, para conseguir precificar direitinho. É uma planilha gratuita, nosso objetivo... tem ferramentas aqui que vão ajudar a sua empresa de forma gratuita. E depois, mais tarde, quem sabe um dia, você queira ver algum produto nosso aí pago, claro que a gente também tem a linha de produtos pagos, mas o objetivo aqui também é trazer muita ferramenta gratuita, que vai ser muito importante para você ter uma empresa lucrativa. Então, use para fazer suas projeções, vai ser muito legal. Nosso objetivo aqui realmente é trazer essas ferramentas. Ela é simples ali, mas lembra aquilo que eu comentei. É igual calculadora. Calculadora é barato, R$10. Se eu tenho uma calculadora, eu faço uma conta complicadíssima com uma calculadora de R$10. Então tem ferramenta, a ferramenta, depois que você tem na mão, você não fica mais sem, porque ela é muito útil para você entender a sua empresa, para saber realmente, entender para onde está indo o seu dinheiro, quanto sobra, saber precificar. É um grande caminho, é a chave para você conseguir fazer isso, tá? Primeiro ponto aí, eu gosto sempre de agradecer, o André aqui não está sozinho, o André está aqui com uma equipe, eu gosto de agradecer sempre a Ana, minha esposa, eu gosto de agradecer a Vitória, ao Lucas, que estão aqui dentro desse projeto comigo. A gente quer fazer um projeto que seja muito bom aí para a sua empresa, para que você, pequeno empresário, tenha uma empresa lucrativa, que você conquiste seu sonho, que você lute pelo seu sonho, que você tenha uma empresa que dê muito resultado, que você consiga dar uma boa educação para o seu filho, porque lutou, porque conseguiu fazer sua empresa dar dinheiro, que você consiga viajar, que você consiga estar bem, feliz, alegre. E para isso, você precisa trabalhar muito, mas você precisa conhecimento. E aqui a gente está para te dar essas ferramentas, tá? Então, por último, eu quero lembrá-los a todos que no dia 15 de julho, às 8 da noite, numa quinta-feira, eu vou fazer uma live. Essa live vai ser um pouco maior do que essa live que eu estou fazendo aí semanalmente, então, que é sempre uma live de 30 minutos, essa vai ser uma live de quase 2 horas, ou próximo de 2 horas. Ela vai ser mais forte, mais firme, eu vou apresentar um monte de ferramentas, um monte de ideia, que a sua empresa tenha lucro, então é o workshop Lucro Certo. Eu já quero te convidar a partir de hoje para participar do workshop Lucro Certo. Ele vai ser muito legal. Se você hoje tem uma empresa que passa por dificuldades financeiras, você está no vermelho, a gente com certeza vai trazer dentro desse workshop ferramentas para que você consiga ter de forma consistente e duradoura lucro dentro da sua empresa em até 3 meses. Isso é possível sem fórmula mágica, isso é possível através de ferramentas de gestão financeira. É isso que a gente vai apresentar dentro do workshop Lucro Certo. Eu conto com a presença de vocês no workshop. Participe do workshop Lucro Certo. A gente vai colocar também aqui o link aí para você fazer a inscrição quando as inscrições desse workshop estiverem abertas, tá? Pessoal, uma boa noite e até o próximo vídeo. Grande abraço.